aula sendo gravada a partir de agora, primeiro ano, sexta-feira, 8h50, né? Dia 21 de agosto. Gente, exercício 94, página 66, Enem por habilidades. Vamos dar uma lida nele aí, ó. Em um rally, um Jeep tinha de percorrer 72 quilômetros. 72 quilômetros com uma certa velocidade média. Então, informação importante. 72 km era o total e a velocidade média não foi informada. Por erro de cálculo, a primeira metade do percurso foi feita com velocidade de 3 km por hora abaixo. Ou seja, ele tinha que seguir uma velocidade, né, média, e na primeira metade do percurso ele fez 3 km por hora abaixo da velocidade média, sendo o restante do percurso feito a uma velocidade de 3 km por hora acima daquilo que era a previsão. Então ele tinha uma velocidade programada, ele começou 3 km abaixo e o restante, né, do percurso, a segunda metade, ele resolveu colocar 3 km acima daquilo que foi estipulado de início, para tentar compensar, né? A distância total foi percorrida em 5 horas. Percorreu a distância total em 5 horas. Nestas condições, o Jeep chegou, aí quer saber se chegou atrasado, chegou na hora certa, tá? Então, nós vamos ter que calcular aí o quanto deveria ter demorado esse trajeto todo aí, achando a sua velocidade média prevista no início do rally. Então, deem mais uma lida e me ajudem a encontrar um caminho para se resolver esse problema. Quem está chegando agora, por gentileza, assinar presença aqui no chat, tá? Nome e número, por gentileza. Não se esqueçam do Classroom. E exercício 94, página 66. A gente descobre assim. Alguém tem alguma ideia de como resolver? Letícia, Duda? Tô fazendo, Ronaldo, mas eu não sei se tá certo, só um minuto. Beleza. Não precisa resolver o exercício inteiro. Me deem um caminho para início. Aí, de repente, você já ajuda os demais alunos também Então, a montarem uma estratégia. eu não sei se eu tô fazendo certo nem nada, mas, tipo assim, primeiro eu fui calcular a velocidade total, sabe? Tipo, que ele queria percorrer antes. Ah, tá. Aquilo foi previsto, né? Estipulado no início. Isso. Ah, como É. você vai fazer isso? Então, eu fiz, tipo, velocidade igual a distância sobre o tempo. Ah, correto. Oi? Correto, tudo bem. Um caminho aí da física, né? Sem problema. Aham. E aí, como que você vai montar? Aí eu coloquei V igual a 72 sobre 5 horas. É que esse 5 vai te dar o tempo. É um caminho. Não sei se vai chegar no resultado, mas é um caminho. Vamos ver o que acontece aí. É que ao dividir por 5 não vai te dar a velocidade média que ele estipulou no início, né? Porque 5 horas é o tempo que ele demorou fazendo essa correção dele aí, né? Como ele seguiu 3 quilômetros abaixo, depois ele acrescentou 3 quilômetros acima na segunda metade, e aí seguindo essas duas velocidades, esse ajuste que ele fez, acabou fazendo com que ele levasse 5 horas para percorrer o trajeto.
Ah, tá. Então, ao dividir por 5, vai te dar uma velocidade média desse período aí, né? Com esses ajustes que ele fez. E não uma velocidade programada no início. Ô, Ronaldo, Ah, dá certo se eu fazer 72 dividido por 5 igual a x menos 3 mais x mais 3? x menos 3. O que seria esse x? O x é a velocidade média. A velocidade média menos 3 e x mais 3, é isso? Isso. Eu acho que eu não consigo Primeira visualizar. parte do percurso. Oi? Eu acho que eu não consegui visualizar um caminho dessa forma. Deixa eu pensar aqui. Ó, você pensou em 72 dividido por 5 igual a x mais 3 mais x menos 3. Isso. Ó, aqui vai ficar 72 dividido por 5 igual a 2x, porque esse 3 com esse menos 3 já era. Duas vezes a velocidade média. Você está dizendo aqui, ó, que 72 dividido por 5 é igual ao dobro da velocidade média dele. Eu acho que não é uma ideia verdadeira. Entendeu? Você está dizendo ali que 72 dividido por 5 é igual ao dobro da velocidade média dele. Vamos supor que ele programou para a velocidade média deles que fosse 30 km por hora. Você está dizendo que 72 dividido por 5 é igual a 60 km por hora, ou seja, o dobro da velocidade que ele tinha estipulado. Entendeu? Entendeu seu raciocínio aqui ou não? Mais ou menos. Ó, você escreveu de início isso aqui, ó. Vou mostrar para você a incongruência do raciocínio, tá? Você escreveu 72 dividido por 5. Isso aqui é uma velocidade média. Ok? Ok. Distância dividido pelo tempo, velocidade média. Ok. E você disse que essa velocidade média que ele realizou, né, 72 dividido por 5, vai ser igual à velocidade média mais 3, a velocidade média programada, né? Velocidade média que tinha sido programada no início, mais essa velocidade média de início menos 3. Ok? Foi isso que você montou. Beleza. Observe que esse mais 3 com esse menos 3 são números simétricos, então um anula o outro. Beleza? Uhum. E aí então você tem que a velocidade média que ele realizou, né, ou seja, 72 em 5 horas, vai ser igual a x mais x, que é 2x. X mais x, que é 2x. Vamos interpretar esses números aqui que você colocou, que nós temos aqui, ó. Esses números aqui. Para você ver o quanto não faz sentido, né? Vamos ver. É legal, é isso que eu gosto, né? Jogando hipótese, mas é importante a gente chegar numa interpretação do que a gente escreveu. Observe que o que está sendo dito aqui em vermelho é que a velocidade média que o Jeep acabou fazendo, né, na realidade, foi isso que ele fez, ele percorreu 72 quilômetros em 5 horas. Então, essa velocidade média, né, real é igual ao dobro da velocidade média que ele tinha estipulado antes de começar a prova. Porque x é a velocidade média programada, né, que ele programou no início da prova, que ele acabou não cumprindo. Então, você está dizendo que a velocidade que ele média real, aquilo que ele realmente percorreu, é igual ao dobro da velocidade média que ele iniciou, que ele tinha programado, né, na verdade. E consegue perceber que, lendo o enunciado, não foi bem isso que aconteceu? Ele não dobrou a sua velocidade média, né, ao percorrer o trajeto. Percebe? Entendeu agora? Aham, entendi. Beleza. Beleza.
Ó, alguém tem alguma outra ideia? Senão eu vou montar aqui para a gente começar a pensar um pouquinho. Vou chamar de X. Deixa eu pôr aqui. Exercício 94. Vou chamar de X a velocidade média programada. Aquilo que ele programou para que fosse a sua velocidade média durante a prova, né, durante o percurso. O que aconteceu na primeira metade? Eu tenho um trajeto total, que era de 72 km. Na primeira metade, ou seja, até os 36 quilômetros, ele não seguiu essa velocidade média de X. Ele seguiu uma velocidade de 3 km abaixo. Então, a sua velocidade foi de X, seu tempo, né? X menos 3. Olha só, 36 quilômetros era o que ele percorreu no início, né? A primeira metade do percurso, dividido pela velocidade média que ele tinha programado, menos 3 km por hora. Vai dar o tempo que ele levou para percorrer a metade da prova. Concordam comigo? Uhum. Beleza? Olha só. Distância dividido pela velocidade média vai dar o tempo percorrido, né? Vamos supor assim, 36 quilômetros e ele fez com 12 km por hora, né? Quilômetros a distância, quilômetros por hora a velocidade média. Quanto tempo ele demorou? 3 horas, né? Então veja, quilômetros dividido pela velocidade média vai me dar o tempo no meu percurso, né? O tempo que eu demorei. Eu só coloquei ali com o X na variável. Então, 36 dividido por X menos 3 é o tempo que ele demorou para concluir a metade da prova. Ok? E o restante, a segunda metade, foi 36. Ele ajustou aqui X mais 3. Vai me dar o tempo que ele levou para percorrer a segunda metade da prova. Concordam comigo? Até aqui? Então, aqui ele tem, tempo para concluir metade da prova. Né? Metade do percurso lá. E aqui ele tem o tempo para concluir a segunda metade. Tranquilo? Ok. Alguém não entendeu até aqui? Apenas o raciocínio até aqui? Letícia? Duda? Vinícius? Deu para entender? Entendido. Beleza. Vamos ver o que acontece. Então, essa primeira expressãozinha aqui é o tempo da primeira metade. A segunda expressãozinha é o tempo da segunda metade. Se eu somar os dois tempos, o tempo que ele levou para concluir a primeira metade, mais o tempo que ele levou para concluir a segunda metade da prova, é igual ao tempo total que ele levou para concluir o percurso, que foi de 5 horas. 5 horas. Eu nem vou pôr o H aqui para não misturar. Então, é igual a 5. Tá bom? Então, o tempo que ele levou para concluir a primeira metade da prova, tá ali. 36 dividido por x menos 3. Mais o tempo que ele levou para concluir a segunda metade da prova, 36 dividido por x mais 3.
é igual a 5 horas. Perceberam como há uma lógica ali? Tá bom? Não são só números aleatórios, tem toda uma interpretação em cima deles. Tranquilo? Tranquilo. E como Eu que eu fiz calculo? tipo isso, Ronaldo, eu tava fazendo isso depois, só que aí eu esqueci do 5, aí tipo deu 0, aí eu fiquei, meu Deus, aí eu tipo deixei quieto. Normal, faz parte. Então, fizemos a interpretação. Legal, eu gostei que você trouxe a ideia da física, né, de distância sobre o tempo, sobre a velocidade, né, essa relação de distância, tempo e velocidade, porque me ajudou agora a mostrar essa fração que eu construí aí, né, 36 dividido por x menos 3. Isso facilitou para mim. Bom, como que eu calculo isso aqui agora? Agora é procedimento algébrico. Interpretar o problema e montar uma equação, já fizemos, que é a parte mais difícil. Agora é só calcular. Né? Eu tenho uma equação ali, a princípio é uma equação do primeiro grau, mas vai cair numa equação do segundo. Como que eu faço agora? Procedimentos algébricos. Quem sabe? Quem sabe o que é que eu faço? Hã? O que eu faço quando eu tenho soma de frações? Porque aqui eu tenho soma de frações, ó. Dá pra tirar MMC, Ronaldo? MMC. O problema aqui do MMC é que são termos algébricos. Né? Como que eu tiro o MMC entre x menos 3 e x mais 3? O MMC, gente, não é a multiplicação entre dois números. Né? Claro que eu posso simplificar, mas, por exemplo, o MMC entre 2 e 3 é 2 vezes 3, que é 6. O MMC entre 12 e 18. É claro, entre 12 e 18 eu teria que fatorar ali e tal e achar qual é o menor múltiplo. Mas se eu fizesse 12 vezes 18, eu não teria um múltiplo deles? Não vai ser o menor, mas é um múltiplo, não é? Sim ou não? Uhum. Beleza. E se eu fizer ali então no termo algébrico, x menos, vou por aqui já direto, x menos 3, que multiplica x mais 3. Ao multiplicar os dois termos, eu tenho um múltiplo entre eles. Pode não ser o menor, mas é um múltiplo. Ok? Então, MMC entre x menos 3 e x mais 3, é só eu fazer o múltiplo entre eles. X menos 3 que multiplica x mais 3. Ok. E agora? Divide pelo termo de baixo e multiplica pelo de cima. Isso. Ao dividir pelo de baixo, o que vai acontecer? X mais 3, que multiplica x menos 3, dividido pelo de baixo, que é o x menos 3. Esse x menos 3 com esse x menos 3 desaparece. Então, multiplicando pelo de cima, eu fico com 36, que multiplica x mais 3. Ok? Dividir pelo de baixo, né? Dividir por x menos 3. Então, os negativos ali somem. E aí, multiplica pelo de cima, é 36, que multiplica x mais 3. Facinho? Tranquilo? Uhum. O outro. Divide pelo de baixo, né? Quem que vai sumir agora? Ó? O x mais 3 e o x mais 3, que cancelam, né? Na simplificação. E aí sobra, então, mais 36, que multiplica x menos 3. Tudo isso é igual a assim. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Passa esse denominador para cá multiplicando. Vamos fazendo junto comigo aí. 36, que multiplica x mais 3,
mais 36 que multiplica x menos 3. Igual a 5 que multiplica x menos 3 que multiplica x mais 3. Ok? Então eu passei o denominador, passei para o lado de lá multiplicando. Então eles multiplicam 5. O que eu posso fazer para ajustar isso aqui? Ó? Faturação. Tem vários caminhos para se seguir, 2 na verdade. Eu gosto da faturação que facilita. Quem enxerga ali? Uma das saídas que você pode fazer, na dúvida, é vir aqui e aplicar distributiva, tá? Vem aqui e aplica distributiva. Ó. Depois você soma os termos semelhantes. Porém, eu enxergo aqui que eu tenho fator comum. O 36, ó, ele é fator comum. Então eu desço ele em evidência. 36 em evidência. Dentro do parênteses vem o resto. X mais 3 mais x menos 3. Ok? Tá? Quem não lembra fatoração, fator comum, sai ali aplicando a distributiva. Dá na mesma. É porque eu faria distributiva. Faria distributiva. Uhum. Não tem problema, tá? É que eu não vou ter o tempo agora para conseguir fazer os dois métodos. Tá? Mas você faz a distributiva. Não precisa. Beleza. Eu entendi. Beleza. A ideia é só entender. Aplica a distributiva e soma os termos semelhantes. Aqui, você pode aplicar a distributiva aqui também. Vai ficar 5x menos 15. E depois você pega esse 5x menos 15 e aplica a distributiva aqui em x mais 3 de novo. Tá? Esse termo vezes esse termo vezes esse. Eu vou tentar seguir o caminho da faturação de novo, e mostrando para vocês porque é importante desenvolver isso. O que eu tenho aqui para faturação? Alguém enxerga a faturação aqui? Ó? Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença, né? Ou diferença entre dois quadrados. O que era isso? Vou deixar aqui do lado para vocês. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b, que multiplica a menos b. Olha só, são os mesmos termos, só muda o sinal entre eles. Os mesmos termos, só muda o sinal entre eles. Então eu pego o primeiro e elevo ao quadrado e o segundo ao quadrado também. Então aqui eu fico com 5, que multiplica o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Ok? Sim ou não? Beleza. Aqui, 36, que multiplica. Esse 3 com esse menos 3 desaparece. São simétricos. Então eu fico com 36 que multiplica 2x. Né? X mais x, 2x. Né? Esse x com esse x, 2x. Igual a 5 que multiplica x ao quadrado. 5x ao quadrado. 5x ao quadrado. Menos, né? Aplicando a distributiva aqui, ó. 3 ao quadrado dá 9. 5 que multiplica menos 9, menos 45. Ok? 36 vezes 2x, 72x. Igual a 5x ao quadrado menos 45. E aqui eu tenho uma equação do segundo grau, né? 5x ao quadrado menos 45. O 72x vem para o lado de cá como menos 72x, igual a zero. Eu posso reorganizar aqui para ficar mais bonitinho. 5x ao quadrado menos 72x
menos 45 igual a zero. Bom, para a gente não se perder, o que é o x mesmo? Ninguém lembra, quer ver? O que é o x? É a velocidade média. X é a velocidade média programada que a gente está procurando, né? Por isso que eu deixei ele anotado aqui, ó. Eu sempre faço isso, viu, gente? Eu sempre anoto assim, mesmo hoje, tantos anos depois estudando, eu continuo deixando anotado, porque às vezes nos cálculos eu mesmo me perco. Então, às vezes eu falo, o que eu tenho que achar aqui mesmo? Ah, é o x. Ah, o x é a velocidade média programada. Legal, tá? Então, chegamos ali na equação do segundo grau. Para eu achar o valor de x, eu vou precisar desenvolver a equação do segundo grau. Entenderam como eu cheguei nessa equação? Uhum. Beleza, Sim, Letícia? Ronaldo. Letícia, Duda, Yumi? Sim. Entendi. Só aplicando. Quem não entendeu as fatorações que eu fiz, e eu quis fazer porque é importante que vocês relembrem, não precisa decorar elas, mas precisa saber usá-las, né? Porque a gente até o terceiro ano vai usar bastante. Mas vai aplicando a distributiva, você vai chegar do mesmo jeito. É que eu dei uma acelerada aqui por conta do tempo, né? Não tenho opções. Bom, como que eu acho agora a equação de segundo grau? Primeiro é o delta. B quadrado menos 4AC. O A, deixa eu anotar aqui. Ó. Vocês lembram da equação de segundo grau? Com uma certa facilidade. Lembram bem? Uhum. Beleza. Então calculem ela para mim, então. B quadrado menos 4AC. Delta igual a menos 72, que é o B ao quadrado. Todo número negativo, bota ele dentro do parênteses e aí eleva ele ao quadrado para não ter erro de se perder na conta. Todo número negativo, bota ele dentro do parênteses. Menos 4 que multiplica o A, 4 vezes 5, vezes o C, bota dentro do parênteses, é número negativo. Bota ele dentro do parênteses. Agora é só fazer essas contas. Quanto dá menos 72 ao quadrado? Usa a calculadora aí, gente, por favor. 5.184. 5.184. Então, ó, todo número ao quadrado fica positivo. 5.184. Agora, olha só, eu tenho a multiplicação entre três termos e eu tenho dois números negativos. Então, menos com menos na multiplicação fica mais, né? Menos 4 que multiplica 5, que multiplica menos 45, olha lá. Menos com menos na multiplicação fica mais. 4 vezes 5 vezes 45 dá? 900? 900. Muito bem, muito bem, muito bem. 900. E 5.184 mais 900? 6.084. 6.084. Perfeito. Gente, se você está numa prova, você vai precisar tirar a raiz quadrada de delta, né? Para achar a raiz. Você tem que fazer a decomposição desse número. A gente não vai ter tempo aqui agora, então eu vou deixar para vocês como tarefinha. Eu nunca passo tarefa, hoje eu vou deixar aí. Refazer esse exercício e calcular ali a raiz quadrada de 6.084 na mão. Né? Só decompor ali. Quanto que é a raiz quadrada de 6.084? Joga na calculadora para mim aí. R$ 78. Então, a formulinha para a gente calcular a raiz, para a gente calcular a raiz da equação, né, o x da minha equação, segue isso aqui, ó, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, o x1, eu vou seguir a ideia do positivo ali. Menos b, ó, menos b. O b é menos 72, então no lugar de b, eu
eu abro parênteses aqui porque ele é negativo e ponho 72. Menos 72, tá? Cuidado com o joguinho de sinal. Vou seguir a ideia do mais raiz de delta, primeiro. Então, raiz de 6.084, 78. Né? É isso mesmo? 78. Dividido por 2A. O A é 5, então 2 vezes 5 é 10. Igual 72 positivo, né? Menos com menos aqui fica positivo. Mais 78 sobre 10. 72 mais 78 dá 150. Dividido por 10 é igual a 15. Ok. Velocidade média programada, então, 15 km por hora. Vamos achar o x2 para ver que vai dar um número negativo aqui, né? Então, só troca o sinal aqui para de menos, né? 72 menos 78. Dividido por 10. Aqui dá menos 6 sobre 10 e menos 0,6. Velocidade negativa é só na física porque tem um movimento retrógrado lá, né? Na matemática não tem velocidade negativa. Então, esse aqui não convém. Ok? Então, a velocidade média, então, era de 15 km por hora. E a pergunta do problema nessas condições o Jeep chegou na hora prevista ou atrasado, né? Bom, vamos calcular. Nós tínhamos 72 km para percorrer, com uma velocidade média de 15 km por hora. Quanto tempo deveria demorar o percurso? Setenta e dois dividido por 15. 4,8. 4,8 horas. 4,8. Esse 0,8 são 8 décimos de hora. 8 décimos de 60 minutos. 8 décimos é igual a 4 quintos de 60 minutos. E dá quanto isso? 48? 48, ok? Então ele demorou 4 horas, ele era para demorar, né? 4 horas mais 48 minutos. Né? Então aquele 0,8 são 8 décimos de uma hora. 8 décimos de uma hora, 48 minutos. Então, como ele fez o percurso em 5 horas, então ele ficou 12 minutos atrasado. Tá? Nessas condições é a letra D. Ele tinha que percorrer tudo em 4 horas e 48 minutos, mas ele percorreu em 5 horas, então são 12 minutos de atraso. Uma pergunta que eu vou deixar para a tarefa, depois vocês me mandam no WhatsApp. Uma perguntinha que eu quero fazer para vocês. Ele fez na primeira metade 3 km por hora a menos, né, abaixo daquilo que ele tinha programado. Se ele quisesse manter a proporcionalidade para fazer em 4 horas e 48 minutos, quanto que deveria ter subido a velocidade média dele na segunda metade do trajeto? É uma pergunta para vocês me mandarem depois aí no WhatsApp, tá? Eu vou fazer ela de novo. Ó. Ele fez 3 km abaixo na velocidade média dele na primeira metade. Depois ele subiu 3 para tentar compensar, mas não foi o suficiente. Para ele percorrer no mesmo tempo, 4 horas e 48 minutos, né? Quanto deveria ter sido o acréscimo na velocidade média dele na segunda metade do percurso? Então fica aí para vocês pensarem e me mandarem uma resposta depois. Pessoal, deu em cima aqui, precisei acelerar às vezes em alguns momentos, eu gravei essa aula, depois eu disponibilizo. Se alguém precisar retomar, vai ficar à disposição. E tiverem dúvidas, alguma dúvida aí, mandem para mim, tá? Perceberam que há vários caminhos de resolução. Quem é de exatas tem que desenvolver aquelas fatorações e tal, e a coisa tem que ir caminhando bem rápido. Quem não é de exatas tem uma abertura maior, uma flexibilidade maior, né?
uma Yumi ali que foi lá e aplicou a distributiva, está perfeito. Né? É isso que tem que ter. É o desenvolvimento de habilidades. Se você sabe fazer os cálculos, está correto e está perfeito. Gente, obrigado pela atenção de vocês e até. Valeu, Ronaldo. Até mais. Um Ronaldo, abraço. até mais. Bom Até mais, Ronaldo. Obrigadão. Falou, Ronaldão. Até mais. É nóis. Valeu.